Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Kumaio e hoje eu vou trazer aqui a norma 4, que é referente a políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Este trabalho está sendo feito sob a orientação do docente Abílio Simão Muxanga e o objetivo deste trabalho é para o conhecimento das normas contabilísticas. Então, sem mais, agora vamos passar para aquilo que é a apresentação desta norma. Durante a apresentação desta norma, eu vou falar da estrutura, eu vou falar do objetivo da norma, do âmbito da norma, políticas contabilísticas, os critérios para a seleção, a consistência das políticas contabilísticas. Vou falar também das alterações de políticas contabilísticas e também das alterações de estimativas, neste caso de erros, e também trarei aqui alguns exemplos práticos para melhor compreensão da norma. Objetivo, neste caso, da norma 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Então, o objetivo da norma 4, neste caso, é que a norma 4 ela estabelece regras para a seleção e alteração, neste caso, das políticas contabilísticas, para o tratamento das alterações das entidades contabilísticas e para a correção de erros. E o objetivo desta norma é melhorar, neste caso, as demonstrações financeiras, tornando as demonstrações financeiras mais relevantes, fiáveis e comparáveis. Então, podemos dizer que a principal finalidade desta norma é garantir que a informação financeira ela seja apresentada de forma consistente e credível. Então, quando suponhamos que todas as entidades, seguem esses critérios de confiabilidade e credibilidade da informação, nós vamos ver que os utilizadores, nesse caso, que compõem o corpo de gestores, dentre outros, eles conseguem comparar resultados distintos, ou seja, entre empresas distintas, entre diferentes períodos também da mesma empresa. Assim, a norma 4 ela vem para fortalecer aquilo que é a confiança dos investidores, dos credores e demais interessados nas demonstrações financeiras. Também falar sobre o âmbito. Então, esta norma ela é bastante ampla, porque ela abrange princípios, abrange elementos que influenciam, neste caso, na qualidade da informação contabilística. Então, sempre que uma empresa ela altera um método contabilístico, revê uma estimativa, ou ela também pode descobrir um erro, e para corrigir esse erro ou essa estimativa, deve-se seguir as orientações, neste caso desta norma 4, para garantir transparência e uniformidade. Ou seja, esta norma ela é aplicada na seleção e na aplicação das políticas contabilísticas. Então, as alterações dessas políticas, as alterações das estimativas contabilísticas e a correção de erros de períodos anteriores. Então, todos os efeitos fiscais resultam dessas alterações. Então, por isso que nós a tratamos, das alterações, nesse caso, que são tratados pela norma 12, que são impostos sobre rendimento. Então, também temos aqui as políticas contabilísticas. Então, as políticas contabilísticas podem ser vistas como os princípios, os métodos utilizados pela empresa para a preparação das demonstrações financeiras. E isso inclui alguns exemplos como o método de amortização dos ativos, inclui critérios de reconhecimento de réditos, critérios de mesuração dos ativos. Então, as políticas contabilísticas, nesse caso, podemos dizer que elas funcionam como se fossem as regras internas da contabilidade, porque elas
conseguem ou podem determinar como os fatos econômicos serão reconhecidos e como os mesmos serão apresentados. Então, por isso que quando nós escolhemos de forma adequada as políticas, é fundamental ou temos que ter em consciência a influência diretamente dos resultados da posição financeira da empresa. Nós não podemos só estimar, deve ser porque influencia diretamente nos resultados, ou seja, e a posição financeira da empresa. Alguns critérios para a seleção das políticas contabilísticas. Então, esta norma 4, ela exige, que a entidade deve seguir obrigatoriamente esta norma. Então, na ausência de uma norma específica, gestores devem usar um julgamento profissional para que possam produzir informações completas, informações fiáveis. Então, logo nós vamos ver que as políticas contabilísticas, elas não devem ser arbitrárias. Então, o profissional de contabilidade, ele deve escolher métodos que reflitam a realidade econômica da empresa. Ele não pode, em nenhuma circunstância, fazer ou escolher as políticas contabilísticas que não vão de acordo com a sua empresa. Porque quando ele faz isso, ele não vai fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Essas informações também poderão estar sujeitas a manipulações ou distorções nos resultados. Por isso a importância de nós irmos buscar métodos e políticas que refletem a realidade da nossa empresa, para desse modo evitar manipulações ou também evitar distorções dos resultados. Porque nós podemos ver que isso às vezes pode até não se refletir de imediato, as consequências podem não ser imediatas, mas em algum momento teremos consequências por causa de usar métodos contabilísticos arbitrários, aquilo que é a realidade econômica da nossa entidade. A consistência é como se fosse um dos maiores pilares da contabilidade, porque a consistência é uma política contabilística que deve ser aplicável, continuamente para operações semelhantes, neste caso a longo prazo. Então, a consistência, suponhamos que uma empresa altere com frequência os seus métodos contabilísticos. Então, os utilizadores, eles terão dificuldades para interpretar os resultados. Por isso, a norma 12, ela exige que as políticas sejam mantidas a longo prazo, ou seja, a longo tempo, salvo quando existirem razões que justifiquem a mudança. Ou seja, as políticas contabilísticas que nós adotamos, nós não podemos estar constantemente a mudar. Pelo contrário, nós temos que usar as mesmas e só vamos trocar quando for assim de maior urgência ou por uma justificação plausível à troca. Aqui também as alterações de políticas contabilísticas. Então, as alterações das políticas contabilísticas, a norma 4, ela é muito rigorosa quando se trata das alterações das políticas contabilísticas. Isso por quê? Porque a empresa, ela não pode apenas mudar o método das políticas dela porque ela simplesmente decidiu ou quando lhe convém mudar. Então, a mudança das políticas contabilísticas, ela só pode ser aceita se melhorar a qualidade da informação
ou quando é exigida por uma norma. Então, dessa forma, vai evitar-se a manipulação dos resultados financeiros. Então, vamos também ver aqui o outro ponto, que é sobre estimativas contabilísticas. Então, essas alterações, né, elas têm como exemplo as estimativas contabilísticas são valores obtidos com base em julgamentos e provisões. Vamos ver a vida útil dos ativos, a imparidade. Nesse caso, todas as estimativas, né, são inevitáveis na contabilidade, porque muitas situações envolvem incerteza. Então, quando surgem novas informações, a empresa ela deve atualizar as suas estimativas. Então, como essas alterações resultam de acontecimentos novos e não de erros, os seus efeitos são reconhecidos apenas no presente e no futuro, nunca no passado, porque são alterações que resultam de acontecimentos novos e não de erros. Mas também vamos ver mais abaixo algumas alterações, né, que são alguns acontecimentos que são originados por erros que vão ter que agregar a situação de alteração por erro. Então, os erros diferenciam-se das estimativas, nesse caso, porque a informação necessária ela já existia. Então, quando as demonstrações financeiras já existiam, neste caso, quando as demonstrações financeiras foram preparadas. Então, o problema pode ter ocorrido devido a falhas humanas, pode ter ocorrido devido a cálculos incorretos, ou também podem ter ocorrido pela aplicação errada das normas. Por isso, a correção deve ser feita retrospectivamente para restaurar a fiabilidade da informação. Então, os erros materiais de períodos devem ser corrigidos retrospectivamente. Então, nós agora também vamos ver sobre aquilo que é, ou seja, as diferenças de alteração e estimativa de erro. Então, quando nós temos novas informações, então alterações, neste caso, de estimativa, então baseia-se em novas informações e resultado de novos acontecimentos. Então, a aplicação é prospectiva. Mas quando nós temos alteração de estimativa, neste caso, quando temos alteração, né, por erro, é porque a informação ela já existia no passado e houve uma falha na utilização da mesma. Então, a aplicação é retrospectiva. Então, aqui nós estamos a ver que uma das distinções mais importantes da norma 4 é quando surge informação nova. Ou seja, nós estamos perante uma alteração estimativa. Mas quando a informação já existia e ela, por falha, foi usada de forma incorreta, nós estamos perante um erro. Então, essa diferença, ela determina de forma direta o tratamento contabilístico a qual nós devemos aplicar nos dois tipos de alterações, respectivamente as alterações de estimativa e as alterações de erro, frisando que alterações de estimativa são aquelas que são originadas de acontecimentos novos e que nós vamos corrigir, e a aplicação é prospectiva. Já a alteração de erro é por informações que já existiam, que talvez por falha humana, por erro
de tecnologia ou por outro qualquer erro, ela vai dar-nos até uma aplicação retrospectiva. Então, essa é a diferença que determina o tratamento contabilístico a aplicar. Nós agora vamos passar para a parte prática, nesse caso que refere neste caso ao exercício prático. Então nós temos aqui que uma determinada empresa, em N, a empresa ABC verificou que alguns produtos vendidos em N-1 foram concluídos nos inventários de 31/12 do ano N-1, pelo valor de 6,5. Então, aqui dizem que a demonstração de resultados da empresa, nesse caso ABC, ela evidenciava a taxa de imposto sobre rendimento 30%, ativo tangível em 31/12 do N-1, um custo de 25.000 meticais. Então, aqui nós estamos a ver que esta empresa, ela está a falar de acontecimentos, nesse caso, passados. Neste exercício também nos dizem que a amortização acumulada é de 14.000, o valor contabilístico é de 11.000, o encargo com amortizações em N-2 pela base anterior, neste caso, é de 1.500. O resultado do estudo de engenharia do justo valor é de 17.000. O valor residual, 3.000. Vida útil remanescente, 7 anos. Os encargos com amortização em N-2 pela nova base é de 2.000 meticais. Então, aqui nós vamos agora passar para a solução. Mas antes disso, vamos tentar entender com profundidade, afinal de contas, o que este exercício nos remete. Então, este exercício, neste exercício apresentado, nós vamos ver que a empresa ABC, ela alterou a política contabilística. Isso por quê? Porque ela, neste caso, a política contabilística, ela é relativa à amortização dos ativos tangíveis. Então, ela tinha adotado uma abordagem por componentes no modelo de justo valor. E a administração concluiu que a nova política fornecia informações que eram mais relevantes e fiáveis. Então, como não foi possível determinar os efeitos retrospectivos de forma fiável, a alteração foi aplicada prospectivamente, ou seja, porque se tratava de um acontecimento novo, a aplicação que foi aplicada foi a prospectiva. Então, nós vamos ver que para resolvermos este exercício, nós vamos ter, como nós dizíamos anteriormente, que esta empresa, ela desde o início do ano N, o ano corrente, esta companhia, ela alterou a sua política contabilística de amortização do ativo tangível. Então, ela passou a seguir uma abordagem por componentes, adotando ao mesmo tempo o modelo de justo valor. Por isso aqui nós consideramos uma política, neste caso, que proporciona informação mais fiável e relevante. Então, esta política, ela foi aplicada prospectivamente desde o início de N. Então, por mais que seja praticável estimar os efeitos da aplicação retrospectiva ou prospectivamente,
desde uma data anterior. Assim, a adaptação da nova política não tem mais efeito nos anos anteriores, como nós já dizíamos anteriormente. Sendo assim, vamos ver que ainda que o efeito, neste caso, o efeito principal o efeito foi o aumento do valor do ativo. Neste caso, de 6.000 meticais. O aumento foi compreendido em 6.000 meticais. E também houve aqui aquilo que foi o reconhecimento do passivo, ou seja, houve o reconhecimento de um passivo por impostos diferidos num valor de 1.800 meticais. Então, a constituição de uma reserva de reavaliação seria de 4.200 meticais. Isso pela diferença do aumento do valor do ativo, que é de 6.000 meticais, e pelo reconhecimento do passivo, que é de 1.800. Por isso, nós aqui teremos uma constituição de uma reserva de reavaliação, nesse caso de 4.200 meticais, que é referente à diferença do efeito principal, né? Do aumento do valor do ativo, 6.000, e do passivo por impostos diferidos de 1.800. Então, as alterações neste caso, esse 4.200 meticais vai ser como alterações nos gastos de amortização e impostos sobre o rendimento. Então, também vamos ver que este exercício ele demonstra que as alterações políticas contabilísticas podem afetar significativamente os ativos, os resultados e o capital próprio da empresa, porque eles vão reforçar a importância de aplicar corretamente a norma 4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas. Então, em suma, durante a apresentação desta norma, eu pude compreender que a norma 4 ela é muito importante porque ela assegura a consistência, assegura a transparência e a comparabilidade, neste caso das demonstrações financeiras. Porque esta norma 4, ela também vem estabelecer alguns critérios rigorosos para a seleção das políticas contabilísticas, porque ela sempre diz assim que as políticas contabilísticas, uma empresa, ela não pode só decidir estar a mudar constantemente as suas políticas contabilísticas. Ela deve mudar com uma justificação plausível. Se, por exemplo, é uma norma que vem para regular a mudança da política, vem para regular algo mais, então sim, a empresa pode mudar a sua política contabilística. A empresa ela nunca pode mudar a sua política contabilística porque lhe convém. E também vamos ver que esta norma, a norma 4 das políticas contabilísticas, ela também distingue as alterações de políticas, ela distingue alterações de estimativas e de erros e também define o tratamento adequado para cada situação. E desta forma nós vamos ver que esta norma, a norma 4, ela contribui para termos uma informação financeira represente, né, fiavelmente a realidade econômica da entidade, em suma, da realidade econômica das entidades. Esta foi aquilo que é a apresentação de mais uma norma contabilística, neste caso, a norma 4, que refere
que refere às políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e os erros.